Faça um bom negócio para o seu negócio. Seguro empresarial da BB Seguros. Mais tranquilidade para a sua empresa a partir de R$ 28,33 por mês. Saiba mais em bbseguros.com.br. Oi pessoal, eu sou Jamile Niero e está no ar o Tá Seguro, o novo podcast do InfoMoney. Como o próprio nome diz, a ideia deste programa é traduzir e desburocratizar o universo dos seguros, um tema que pode ser muitas vezes bem complicado para os brasileiros. A gente vai trazer aqui nessa mesa convidados para compartilhar com a gente histórias e perrengues de quando eles precisaram utilizar o seguro. A gente vai trazer também especialistas e profissionais do setor para explicar para a gente como que funciona cada seguro e nos ajudar a escolher as melhores coberturas de acordo com cada situação. Então fica aqui com a gente que o programa de hoje tá demais. Já aproveita e comenta no chat se você já teve algum perrengue, se você teve alguma história e precisou utilizar o seguro durante uma viagem. Roda a vinheta pra gente, Nando. Bom, 2023 mal começou e a gente já tem uma certeza. Este é o ano dos feriados, né? São 12 feriados, sendo que 9 deles são prolongados, ou seja, ótimas chances para a gente viajar. Por isso, esse primeiro programa não poderia falar de outro assunto, né? A gente tem que falar do seguro viagem. Eu tô aqui na mesa para falar sobre isso com a gente. Tem o Maurício Atílio, que é o viajante profissional, né? Tem mais de 40 destinos carimbados no passaporte dele. E tem também o Thiago Godinho, que é gerente de seguro de vida e viagem da Umint Seguros. Sejam bem-vindos. Obrigado, Jamile. Obrigado. Bom, Maurício, eu vou começar pedindo para você contar como é que foi esse seu perrengue que você passou, né? O seu maior perrengue de viagem, vamos colocar assim, desses 40 destinos que você já passou, né? Conta pra gente desde o começo. Soube que foi aqui pela América Latina, foi no Peru, né? Eu vou pedir para você detalhar pra gente. Enquanto isso, o Nando vai colocar pra gente aqui no nosso telão as fotos dessa sua viagem. Quem não tá acompanhando a gente no YouTube, que não vai conseguir ver a foto agora, que tá ouvindo a gente pelos tocadores de podcast, corre lá pro nosso canal no YouTube para você também conseguir ver as fotos, tá, pessoal? Por favor, Maurício, conta pra gente. Então, foi logo a minha primeira viagem, né? Viajante de primeira viagem tá fadado a problemas, né? Foi pro Peru, né? Igual você já adiantou. E... Foi logo no começo, ou não? Foi... Quando você chega em Cusco, você fica meio que impossibilitado de respirar, assim, 24 horas. Até o teu organismo acostumar, então fiquei no hotel. No outro dia eu fui apresentar um trabalho que a gente tinha ido para um congresso. Aí depois, no terceiro dia, eu fui pro Vale Sagrado, que é onde é essa foto aí, que é Ollantaytambo, que é uma das cidades assim mais importantes. Inclusive, quem quiser conhecer, é o ponto que eu mais amo no Peru, Ollantaytambo, que é onde terminou o Império Inca. E esse foi no dia mesmo do perrengue? Foi nesse dia, o dia abençoado, bendito, que eu fui escolhido para comer o ají amarillo e ficar com problemas. Desculpa, ají amarillo? Ají amarillo é uma pimenta amarela, que ela é originária do Peru, só tem lá. E eles usam muito pra fazer vários tipos de comida. O ceviche, a lindeza. Essa é a pimenta. Pra fazer o ceviche, o lombo saltado. E eu comi o ají de galinha, que é um prato típico. guisado, assim, meio com galinha. Esse daí, a pimenta é transformada nesse daí. Isso, e ele assim, foi bem rápido, porque ele é praticamente a pimenta moída com leite condensado, meu Deus, creme de leite e o frango. Então, aí você já... por isso que eu tive uma sessão tão rápida da alergia. Isso foi num restaurante ou foi numa barraquinha de rua? Foi em barraquinha de rua, onde é mais legal comer. A gente vive a experiência. Só que antes disso, eu já tinha comido ele um dia antes no cuy, que é o porquinho da Índia. E no café da manhã eu comi alpaca, que é a lhama. Então eu comi um lombo de alpaca, que estava refogado, também tinha. E quando eu comi ele, assim, lacrou. Porque tudo eles colocam em amarelo. Ou seja, foi acumulando, né, essa pimentinha. Meu estômago foi acumulando, assim, chegou uma hora que ele falou, não consigo mais, alerta vermelho, fica vermelho. Foi literal. Aí você sentiu uma reação, assim, física também? Fiquei, eu comecei a ficar me coçando tudo, empelotado, e aí comecei a ficar meio com uma vermelhidão. Aí a gente voltou pra Cusco, porque eu tava no Vale Sagrado. Quase que eu perdi Machu Picchu, inclusive, porque Machu Picchu Foi foi depois. Foi um dia depois, porque no outro dia eu tinha Machu Picchu. Então, quase que eu perco... Ó, tá vendo, Thiago? Quase que eu perco uma viagem por não ter sido feito certinho o seguro que eu não contratei da maneira correta. Então, eu comi, fui até o hospital. Aí o hospital informou que eles não cobriam o seguro. E nessa questão, eu tinha comprado um seguro, assim, pela internet mesmo. E esse seguro, ele só tinha cobertura para hospital que ele cobrisse. Segundo ele, tinha cobertura mundial.
E então eu liguei, né, na seguradora, eles me falaram que eu tinha que ir até o hospital mais próximo, que estava em Lima, 16... Isso quando você começou a passar mal, a se Isso. sentir empipocada, você ligou pra Não, eu seguradora? fui no hospital primeiro. Ah, você foi no hospital primeiro, Fui com entendi. a pólice, lindo, peito cheio, tem seguro. Pá, me consulte. Aí a moça, não dá pra te consultar porque esse seguro não faz parte da nossa credenciada. Eu, como? Brasileiro, né? Fiz meu show. Aí não deu certo, peguei e liguei, né? Todo lastimoso, liguei assim, o que que tá acontecendo? Aí me falaram, então, acontece que esse hospital não tem mais convênio, então você tem que ir até o hospital mais próximo. Só que tava no livrinho, aquele livrinho que dão com as coberturas lá, que eu tinha recebido ali em casa e tal. Aí o hospital mais próximo era em Lima. Era 16 horas de ônibus, ou pegar um avião e tal, e no outro dia eu tinha que ir pra Machu Picchu, ou seja, não ia dar. Aí a sorte é que nessa época eu tinha um cartão de crédito, o famoso pretinho, né? Que tem algumas coberturas, algumas assistências lá, e tinha entre esse o seguro viagem. Aí ele cobria até $1.500, eu gastei 1.450, se eu não me engano, lá, nesse dia. Então eu liguei no cartão, tinha avisado, eles falaram, não, você pode ir no hospital, você faz o pagamento, e daí a gente faz o reembolso depois. E foi a minha sorte, porque senão eu não tinha conseguido esse registro lindo aí, que é conhecer Machu Picchu. Então eu vou passar agora pro Thiago. Thiago, vou pedir para você explicar pra gente como é que funcionam as coberturas, né? Até tendo em mente isso que o Maurício trouxe, né? Que no caso dele, o seguro que ele contratou acabou não dando para cobrir aquela região, né? Então, como que funcionam essas coberturas? O que o viajante que está pensando em viajar agora, seja para o Peru ou para outro país, tem que se atentar para evitar esse tipo de situação, né? Para poder estar coberto exatamente onde ele for. Não, perfeito. Primeiro que assim, não estar segurado é um grande problema. Você viajar sem nenhum tipo de seguro já é um grande problema. Agora, há uma grande diferença entre você ter um seguro e estar protegido. O Maurício acabou de exemplificar para a gente um caso onde ele tinha um seguro, mas ele não estava protegido de fato. Então, quando você pensar em viajar ao exterior, em cidades que você ali, eventualmente possa ter algum tipo de perrengue, alguma intoxicação alimentar, alguma questão mais drástica de saúde, é importante você, primeiro, saber exatamente para onde você está indo, quais são as exigências daquele país, se exige já um seguro na contratação somente para você fazer a entrada em imigração, mas, passado esse momento, quais são os riscos que estão expostos? Então, em termos de valores mesmo, de fato. Então, se eu tenho hoje um seguro que vai me atender adequadamente à minha real necessidade, acho que esse é um grande ponto a ser observado. Então, falando especificamente no caso do Maurício, é importante que você, além de você ter ali eventualmente um seguro do cartão de crédito ou uma assistência em viagem, que você primeiro busque profissionais extremamente qualificados que possam dar-lhe uma orientação adequada para a sua contratação. Então, às vezes as pessoas se apegam buscando simplesmente em sites de busca orientações, mas ter hoje um podcast como o Tá Seguro vai ajudar bastante as pessoas nesse sentido, para buscar informações de qualidade para que você esteja plenamente preparado, para que quando você for viajar, você possa então contratar um seguro que seja adequado à sua real necessidade. A gente sabe que existem países onde a medicina é super cara, como os Estados Unidos, por exemplo, que você pode ter despesas ali, uma questão mais ortopédica, de até $30 mil, por exemplo. E você tem esse capital segurado dentro do seu seguro ou dentro da sua assistência. Então, existem várias conotações, vários pontos de atenção para que você possa observar antes de fazer a viagem. Esse é um ponto mais importante. Entendi. E no seu caso, então, Maurício, você falou que acabou não usando seguro, né? Você acabou usando outra forma. Como é que foi pra gente? Você teve reembolso? Você precisou ir até o hospital? Conta pra gente. Foi assim. Eu vi que eu tava passando um pouco mal, comecei a ficar empelotado, tudo vermelho, né? E eu fui até o hospital, né? Que é um hospital tradicional, digamos assim, na cidade de Cusco. E naquele livrinho que a gente recebe da assessoria, tava lá escrito que esse hospital tinha convênio com a rede, né? Quando eu cheguei lá, eles falaram pra mim, não, a gente não tem mais convênio com a rede, já faz mais de um ano e tava lá no livrinho. Entrei em contato, né, com eles, tinha aquele 0800 do Brasil, liguei pra eles, aí eles falaram que o hospital mais próximo que tinha era o hospital que tinha em Lima, né, que era o hospital próprio deles. Só que daí, nesse momento, assim, Cusco é 16 horas de carro pra chegar em Lima. É longe, né? Ou 1h30 de avião, não dá. Aí a sorte é que num estralo eu lembrei do cartão de crédito, porque tem muita gente que às vezes nem sabe que tem esse benefício, né? As pessoas não sabem o que tem dentro do cartão que ela paga a mensalidade dela lá anual. E aí eu liguei no banco e eles falaram, não, o senhor tá segurado, acho que até era $1.500, que o cartão não cobra um valor muito alto, que igual o Thiago falou, é uma assistência, né? Não é um seguro.
Só que nesse caso foi $1.450, passei o cartão, fui atendido. Quando eu voltei pro Brasil, como eu já tinha avisado ele, já tinha mandado a nota fiscal, tudo, já tinha sido feito o reembolso pelo cartão de crédito. Porque pelo seguro que eu tinha comprado, eu não consegui utilizar ele, digamos, dessa maneira, ó. E aí, por isso eu reforço, então, Maurício, a necessidade de você realmente, de antemão, pesquisar bastante sobre qual seguradora ou qual empresa de assistência você vai realizar a contratação. Justamente para que você, no momento de fragilidade, você não tenha essas questões que são super danosas. O que é importante também do que você citou, Maurício? Existem alguns pontos que você pode levar em consideração também. O ponto principal deles é, imagina o seguinte, você está no momento de fragilidade, você está ali doente, você está numa situação de indisposição. Primeiro ponto, e é super legal, você ser atendido no seu idioma materno. Você poder entrar em contato com uma central no Brasil, falar em português, você poder se expressar adequadamente, esse é o ponto principal, ao meu ver. Segundo, se eventualmente for um caso mais simples, uma indisposição, uma intoxicação alimentar, algo que seja mais corriqueiro, você pode utilizar até telemedicina, por exemplo, onde você está falando com um médico brasileiro, que ele vai poder te orientar qual medicação, te enviar uma receita, para que você possa, eventualmente, ir até uma farmácia do local e tomar a medicação e ficar restabelecido, do que eventualmente se deslocar aí para uma cidade tão distante como no caso de Lima. 16 horas de viagem, Exato, né? então imagina, super e por uma questão de uma alergia, então às vezes um simples antialérgico poderia te resolver o caso. Então você fazer todo um deslocamento para uma cidade, um pronto atendimento, eventualmente pode ser muito bem atendido por uma telemedicina. E o terceiro ponto, como foi citado por ele fez o pagamento com cartão de crédito. Então ele pagou e depois solicitou um reembolso. No caso, era um valor de $1.400? $1.450. No top ali. 1.500, acho que era o máximo que ele Exato. Que é um valor representativo, mas é um valor que é aceitável para que você tenha de disponibilidade dentro da sua fatura do seu cartão de crédito. Porque dentro tem que do ter seu o limite de gastos. né? Exato. Então imagine se fosse uma questão mais grave, um trauma, por exemplo. Se você fosse uma despesa de $15, $20 mil, por exemplo. Você tenha disponível no seu limite de cartão de crédito $20 mil para pagar talvez ali um atendimento médico. E mesmo se você tiver, eventualmente você pode estar comprometendo todo o seu limite disponível do cartão para o restante da viagem. Você já veio de volta ao Brasil logo na sequência desse episódio ou você continua ainda em viagem? Isso foi no primeiro dia? É que, na realidade, essa viagem foi minha primeira viagem que eu não voltei embora. Eu fiquei... Então Você imagine. ficou quanto tempo lá? Fiquei 7 meses no Peru e depois fui rodando. Exato. Então imagine nesse caso, se fosse uma despesa de $20 mil na sua fatura do seu cartão de crédito, ia comprometer boa parte, eventualmente, do seu limite disponível. Então é importante, primeiro, você ter a opção de uma telemedicina para que você possa ali, eventualmente, ser atendido em casos mais simples. Obviamente, casos mais graves, o indicado é que você vá até um pronto atendimento, vá a uma clínica e tudo mais. Observar muito bem ali da onde você está contratando o seu seguro viagem, porque isso é de fundamental decisão ali no momento, porque realmente se você faz uma contratação de algo que não lhe atenderá no momento de fragilidade, isso é um grande problema. E, eventualmente, também você ter um seguro viagem que a própria empresa vai acessar ali, acionar, na verdade, os hospitais da região, clínicas, para que você não precise pagar para depois buscar um reembolso, para evitar também alguma despesa que seja um pouco acima do que era orçado ali inicialmente. Uma coisa bem legal que o Thiago falou agora sobre a pessoa falar do idioma materno é aquela questão de, por exemplo, nesse então eu não falava espanhol. Mas tem muita gente que fala e às vezes não é... Aprendi no Chile, no México, na Argentina, na Colômbia, whatever, e não é a mesma coisa, não é muito comunicado. Tem muitas expressões diferentes, né? Alguém às vezes que fala país. inglês na hora dá um branco na gente, na hora do nervoso, e você não consegue expressar, você não consegue falar. E sobre a telemedicina que o Thiago trouxe, até hoje em dia até algumas plataformas de cartões que oferecem assistência têm isso, é bacana porque eu falo que o viajante ele tem que conhecer aonde ele vai, ele tem que viajar antes de viajar. Sim. Porque, por exemplo, você vai para Machu Picchu, o interessante é você dormir uma noite em Aguascalientes, que é uma cidadezinha desse tamanho. É médico, um ou outro. E, por exemplo, o Peru é um país mais flexível, digamos assim, para você poder chegar numa farmácia e comprar um remédio. Então, eu tô lá 10 horas da noite, ardendo em febre, eu posso pegar no meu próprio celular, né, Thiago? Fazer uma consulta com o médico, ligar no telefone e o moço da farmácia traz o remédio para vocês resolver o problema e continuar a viagem tranquilo. Porque aí o médico mesmo na própria consulta virtual vai poder te falar, né? Olha, realmente seu caso precisa, né, de que você vá para o hospital e seja atendido lá. Ou então, não, isso aqui já resolve, você vai poder continuar sua viagem um pouco mais tranquilo, né? Existem vários exemplos de pessoas que eventualmente viajam para os Estados Unidos nesse período de férias e aí de começo de ano, até mesmo no meio do ano, onde você tem uma diferença de temperatura muito grande. Então você sai do verão no Brasil,
chega nos Estados Unidos com menos 10, menos 15. E mesmo assim você passou durante 8, 9 horas dentro do avião com ar-condicionado ali super frio. Então, principalmente tratando de crianças, é muito normal, é muito usual que as crianças cheguem um pouco mais debilitadas com uma questão respiratória. Mas que não exige você se indispor e ir até uma clínica, passar por um atendimento médico mais complexo. Então, uma telemedicina, por exemplo, você fala, poxa, pega uma indicação ali de uma medicação mais simples para uma causa ali de uma disposição respiratória e vida que segue, e viagem que segue, na verdade. Trazendo até esse exemplo para um lugar mais perto, aqui na Cordilheira dos Andes todas. Vamos lá. Do Equador, a Bolívia, o Peru e o Chile. Por exemplo, Cusco, que é o lugar mais visitado da América Latina, ela está a 3.480 metros de altura. Então, nosso organismo não está acostumado com isso. Para você ter uma ideia, o avião ele é pressurizado a 2.900 e a pessoa já fica no mal-estar. Então, Cusco, a pressão é muito alta, inclusive até para você andar. Então, a gente fala, inclusive, que no primeiro dia que você chegar lá, você chegou para dormir, porque você não consegue fazer nada. Só se recuperar, né? Exato. E agora, pessoas que têm bronquite, têm algum problema respiratório, crianças ou pessoas com um pouco mais de idade, é desesperador o caso, porque eu já vi muitos lá, muitos seguidores meus também relatam isso. Então, a pessoa poder ter esse conforto de saber que ela está segurada se acontecer alguma coisa, deixa a viagem dela tranquila. E é segurado adequadamente, para que não passe o perrengue que você passou. Para que não aconteça igual eu, comprar sem informação. Isso, inclusive, é um ponto que eu queria ver também, falar com você também, Thiago, que deu para entender que tem um pouco de diferença, né? Conforme o perfil da viagem, o perfil de quem tá indo junto. Por exemplo, no caso do Maurício, ele ficou 7 meses ali no Peru. Então já não é mais uma simples viagem de lazer, né? Um feriado como a gente vai ter agora em 2023, né? Sim. Ou então, como o exemplo que você deu, das pessoas que vão pra Disney em família, né? São perfis diferentes, são viagens diferentes. Como que funciona para contratar o seguro mais adequado, né? Conforme o perfil da viagem e o perfil das pessoas. O que o viajante tem que ficar atento para justamente ter as coberturas mais adequadas, né? Como que seria, tem um passo a passo, assim, que o viajante tem que seguir para contratar o seguro mais adequado para ele? Ótimo ponto. Primeiro que, eventualmente, às vezes, o seguro de cartão de crédito tem um prazo limitado. Então, de 30, 60 dias. Então, se sua viagem é uma viagem um pouco mais alongada, é interessante que você contrate uma modalidade de seguro de prazo mais alongado. Por exemplo, nós temos aí uma modalidade que é o de intercâmbio, que pode ficar até 365 dias. Então, você ter ali um seguro que seja adequado ao seu tempo de permanência. E, de novo, como o Maurício comentou, você viajar para aquele local antes mesmo de sair do Brasil. Então, poxa, eu estou indo para a Europa, quais são meus riscos ali? O que é exigido? Então, tem diversos países na Europa que exigem lá pelo Tratado de Schengen, para a imigração você já ter ali no mínimo 30 mil euros de seguro viagem. Então, se aquela localidade para a qual eu estou viajando já me exige que eu tenha um seguro viagem, esse é um ponto, por exemplo. Qual o tempo de permanência que eu vou ficar? Não adianta nada também você contratar 30 mil euros se sua viagem de 1 ano, por exemplo, de 8, 9 meses. Eventualmente, esse valor não é o suficiente para uma viagem mais alongada. Se eu estou indo com a minha família, com meus filhos, então é melhor que você também se preocupe muito com isso e não deixe ninguém desassistido. Pessoas mais velhas, mesmo as crianças. Poxa, mas eu preciso pagar? Não é questão de pagar, é o valor que você precisa ter em relação de estar protegido, estar seguro e tranquilo. Que aquela sua viagem só traga boas recordações ou histórias para contar como a do Maurício, que embora não tenha sido tão legal, tenho certeza que essa pimenta amarela e peruana está fora do cardápio, né, Maurício? Está fora do cardápio. Bem fora do meu cardápio. Não, mas agora também já é uma coisa que você presta mais atenção, né? Quando você vai montar as suas viagens, né? Não, eu já chego, já pergunto, já... E buscar um profissional também qualificado para fazer essa compra. Então, por exemplo, hoje existe agências de turismo, agentes de vendas, corretores, representantes que fazem essa venda de forma consultiva. Esse é extremamente importante. Uma venda que seja uma compra, na verdade, um seguro que seja de forma consultiva. Hoje em dia tem aquele muito urgência, né? Então, a pessoa, ela vai lá nos buscadores, nas agências online, nas companhias aéreas, compra a viagem dela. Inclusive, uma coisa que o pessoal me pergunta muito, Thiago, é daquele... Você vai comprar uma passagem até para dentro do Brasil ou para fora e tem aquele assim, com mais $50, R$200, um valor lá simbólico, inclua o seguro viagem. A pessoa inclui, tô segurado. E nem detalha a cobertura. Muita gente, muitos seguidores meus, amigos, até eu, tive viagem perdida no Covid, porque por não ler desconhecer mesmo ali, né? Porque, por exemplo, tem países que até hoje exigem que tenha uma cobertura mínima num valor X no seguro somente para o Covid-19. E então você tem que ler a pólice. Na hora de... Eu falo que o seguro é uma arte, assim, porque na hora de você comprar ele, você tem que fazer tudo... Tem que juntar aquele Tetris, assim, para ficar o quadradinho perfeito que você precisa do teu jeito. Sabe o que é importante também destacar nesse sentido também, Maurício? Primeiro que, assim,
O seguro viagem não é para turismo médico. É uma grande diferença. Por favor, explica pra gente essa diferença. O seguro viagem é para urgência e emergência. Tá. Não é para pessoa que, não, quero fazer um tratamento no exterior, vou contratar o seguro viagem aqui para me passar no médico no exterior. Então tem essa grande diferença de você realmente estar protegido para urgência e emergência. Então, no caso de uma Covid-19, você tem um atendimento médico, hospitalar, que é essa a principal cobertura hoje do seguro de viagem, que é de uma despesa médica, hospitalar e odontológica. Essa é a cobertura-chave, que em todas as apólices precisa ter. Então, você ter um bilhete que tem ali as coberturas, como despesa médica hospitalar, extravio de bagagem, eventualmente até um regresso sanitário, se você tiver um problema mais sério, translado de corpo, ou seja, existem diversas coberturas presentes dentro do seguro viagem que são de suma importância para que você fique realmente tranquilo. Isso é importante só para a gente deixar bem claro que quais são as básicas que tem que ter em qualquer A principal delas, que realmente é obrigatório, é a despesa médica hospitalar e odontológica. Mas, de novo, sempre para urgência e emergência. Tá. Não é para o livre escolha, como o turismo médico, como eu selecionei. Entendi. Então essa é a principal. Não pode esquecer. Essa não pode esquecer. Entendi. Essa é a básica. E tem algum valor mínimo ou de fato vai depender de cada país para você contratar? Depende de vários fatores. Depende do país, depende da idade, depende do tempo de permanência. Então existem vários fatores que você pode escolher, qual o capital segurado. Se é uma viagem mais curta, um destino aqui na América do Sul, que tende a ter uma medicina mais barata, posso contratar um capital menor. Se eu vou para os Estados Unidos ou para a Europa, então você adequar o seu capital segurado para o seu destino, para o seu tempo de permanência, e automaticamente o custo ele vai ser de acordo com a sua idade. Ali, pessoas mais velhas acabam pagando um pouco mais, pessoas mais novas menos. Então, assim, existem várias variáveis nesse sentido. Eu vou te pedir para você explicar para a gente o que é o capital segurado, para quem não está acostumado com essa expressão. Ótimo. Entender logo de cara. Capital segurado, de verdade, é o valor que você terá de cobertura. Então, por exemplo, se eu me internar, tive lá uma fratura no meu tornozelo e vou me internar, e aquela despesa para aquela internação vai me custar $20 mil, por exemplo. Se eu tenho um capital segurado de $30 mil, eu estou coberto. Eu tenho lá, tive um caso mais grave, a despesa foi de $50 mil, mas o meu capital segurado é de $30 mil. O que vai acontecer? Esses 20 mil adicionais eu tenho que te pagar do próprio bolso. Então, por isso que é importante você ter um capital segurado que seja adequado ao seu destino, ao seu tempo de viagem, ou seja, que seja realmente extremamente consultivo. Mas capital segurado, basicamente, é o valor da sua cobertura. Entendi, perfeito. Em caso de internação, por exemplo. E como é que funcionaria, Thiago, se por um acaso a pessoa foi para ficar, não sei, um mês, e aí de repente ela decidiu ficar mais tempo, ficar Maurício. 2 meses. O Maurício. Como é que faz como é que funciona, né? É muito burocrático, enfim, o que a pessoa tem que fazer para conseguir estender essa cobertura que ele já contratou? Ele precisa contratar uma nova, ele tem como estender a que ele tem? Como é que funciona? Ele vai precisar fazer uma contratação adicional. Então, basicamente, ele já estando em viagem, ele precisa entrar em contato conosco e solicitar uma extensão daquela viagem. Obviamente, é importante que ele esteja em bom estado de saúde, que esse é um ponto principal. Se ele já estiver em tratamento, realmente ele não é factível, mas é simples. Entrando em contato com a central, faz ali a descrição de quanto tempo ele vai permanecer naquela localidade ou para uma seguinte viagem, e ele pode solicitar a extensão. Mas o adequado é que toda a contratação de seguro-viagem seja feita em solo nacional, que ele contrate antes de viajar. Esse é o ponto principal. Então, já estou nos Estados Unidos, agora eu preciso de um seguro-viagem? Não, então faça isso antes. Tem que ser antes, entendi. E uma outra pergunta, que até você comentou assim, né, um pouco de leve, sobre a questão de extravio de bagagem. Uhum. Então, o Maurício também contou pra gente, né, se você puder, isso no bastidor, tá, gente? Se você puder contar pra gente aqui no nosso microfone, Maurício, como é que foi o perrengue que você passou com a sua mala extraviada? Onde que foi? Quanto tempo durou? Esse foi pra Europa, foi na minha segunda viagem, né, neném, né? O começo é sempre mais difícil, né? E depois você foi um viajante profissional, você viu, né? Pois é. Deu certo. Quando eu comecei a ir pra Europa, foi quando tava aquela transição das companhias aéreas da bagagem, que algumas companhias aéreas já não aceitavam mais as bagagens de 32 quilos, aí depois elas já começaram a restringir um volume. Se eu tenho 2 volumes, porque antigamente 2 malas juntas, elas podiam somar os 23 quilos, ou 32, ou o que fosse lá na tarifa. E depois elas começaram a não ser mais assim. Ou seja, eu tenho uma mala de 1 quilo e uma mala de 10, eu tenho que pagar as 2 malas. Então aí tem aquele pessoal no aeroporto, né? Que fica assim, vamos proteger a sua mala com aquele plásticozinho colorido. Aí eu tava com 2 malas, eu tava com uma mala de mão, assim, e uma mala. Aí a pessoa falou pra mim, você não vai conseguir embarcar e tal. Aí, beleza, paguei R$60.
Marcou lá dele, tem seguro, extraviar tua mala e coisas assim. E eu, tô segurado, sem informação de novo. Aí, tchau. Peguei, entrei no avião lindo, primeira viagem pra Europa, tinha chegado em promoção, cheguei eu em Roma, cadê minha mala? Não sabia onde estava minha mala, a mala foi pra Milão, não tinha nem chegado em Milão, a mala tava lá já. Desesperador e o você negócio. só com a roupa do corpo. Viajante de primeira viagem, comendo de tudo, saí com passaporte, computador e celular. A carteira tava onde? Dentro da mala. Nossa. A sorte é que na minha capinha de passaporte é 150 euros. Mas eu vivi 4 dias na Europa com 150 euros. Porque eu não ia ficar em Roma. Mas eu tive que ficar lá porque eu tinha que esperar vir a mala e todo o negócio. Quando chegou lá, a mala não veio, eu tô segurado. Peguei o telefone lindo, com o peito estufado, liguei no Brasil. Meu seguro. Não, seu seguro não funciona. Por quê? Porque foi perdida a mala em posse da companhia aérea. Novamente, é desinformação. A pessoa que me passou não era uma pessoa, digamos, capacitada pro seguro, me passou uma informação e eu falei, putz, e agora? O que eu faço? Tive que ficar esperando. 4 dias. E como é que a gente faz para evitar isso, Thiago? Tem o que tem que ter no seguro que você vai contratar para estar protegido, né, e não só segurado do extravio de bagagem? Primeiro que assim, o extravio de bagagem é uma cobertura super importante, presente hoje dentro do seguro viagem, mas é importante frisar também que a responsabilidade pela bagagem é da companhia aérea. Então, o primeiro ponto é esse, né? A responsabilidade pela bagagem é da companhia aérea. Mas já havendo um extravio, seja ali de bens ou um dano parcial, até mesmo extravio total, há presente hoje, dentro da maioria dos seguros viagem, a cobertura já para extravio de bagagem. E é basicamente ele é um capital, um valor, né, de indenização por aquela bagagem que foi extraviada. Então, há presente, mas obviamente você precisa ter toda aquela confirmação, aquela validação da companhia aérea dizendo realmente perdi sua bagagem e tudo mais. Mas o mais legal é que, assim, eu falo para as pessoas, inclusive quando me perguntam seguidores, preciso comprar extravio de bagagem? Precisa, por quê? Se você não compra uma passagem com uma companhia aérea que tem um escritório no Brasil, você não tem como recorrer. Por exemplo, eu vou para a Austrália. Aí tem uma companhia aérea do Canguru, né? Não vou falar o nome dela, que só sai de Santiago ou de Buenos Aires. Aí eu tenho que pegar um voo de uma companhia aérea nacional, ir até esse destino e lá eu vou trocar. Dentro dessa outra companhia aérea, que ela não tem escritório no Brasil, eu não tenho como recorrer. É difícil. Eu não tenho o meu direito. Agora, se é uma companhia internacional que tem um escritório aqui, é diferente. Então, por isso que eu falo, viaje antes de viajar, leia seu bolete, entre, compre, eu escolho até o avião que eu vou voar. Procure, veja e... E tem um outro ponto importante ainda falando sobre extravio de bagagem. Primeiro que viagem é um sonho, né? As pessoas viajam já com aquela, imaginando estar naquele local. Já faz ali todo o roteiro, né? Pô, estou indo pra Roma, já se imagina ali, né? Tô lá no Coliseu já, exatamente. tomando vinho. Então imagina o seguinte, você planeja uma viagem para ir pro Havaí, ou surfar as ondas do Havaí. E porventura você vai levar sua prancha, obviamente. Existe uma cobertura de extravio de bagagem especial. Prancha de surf, taco de golfe, por exemplo, que é uma cobertura que é pouco comentada, mas é de suma importância. Que é esse exemplo, eu vou viajar pro Havaí para surfar e perdem a minha prancha. Ou danificam a minha prancha de surf. E aí mesmo você não sendo surfista profissional? Mesmo você não sendo surfista profissional. Então é importante que você sim esteja resguardado, eventualmente até com uma cobertura de bagagem especial para esse tipo de equipamento, por exemplo. Equipamento musical, então um violão, alguma coisa nesse sentido, tem como você fazer a contratação de uma cobertura especial para este fim. Entendi. Pra gente já ir caminhando pro final do nosso podcast, Thiago, eu queria te perguntar se você saberia dizer pra gente, se tem uma noção, assim, de qual país que o seguro viagem acaba saindo um pouco mais caro para contratar e qual seria o país mais barato para contratar o seguro viagem? Tem como a gente fazer essa estimativa? A questão de preço é uma questão muito relativa, né? Envolve várias variáveis, questão de tempo de destino, tempo de viagem, idade do segurado. Mas foi meramente uma comparação, países da América Latina são mais baratos por conta da medicina ser mais barato, seguido de Europa e, por fim, Estados Unidos. Estados Unidos realmente o valor é um pouco mais acentuado por questão de ter uma medicina mais cara também. Mas lembrando, o preço nem tanto o drive principal nessa questão. O que é principal realmente o quanto você vai ter de capital segurado para que você realmente esteja protegido. Mas se colocar numa ordem crescente, América Latina, Europa e Estados Unidos. Entendi. Falando agora de um tema um pouco mais delicado, né? Uma questão sensível, mas que às vezes pode acontecer, né? Como é que funcionam as coberturas em caso de morte, né? Para trazer, de repente, o corpo, né, aqui pro Brasil. Enfim, você pode explicar pra gente como é que funciona quando acontece esse tipo de caso? Ele é extremamente sensível, porém super importante também, né? A gente sabe que é uma questão complexa, é uma questão que não é barato, então é importante realmente que você tenha o seu seguro viagem também já provido com a cobertura de translado de corpo. Então, caso haja falecimento ali
do segurado, né, do viajante, enquanto em viagem, os parentes ali, né, a família pode entrar em contato com a central de atendimento, né, de quem fez a emissão do bilhete e solicitar, então, todo o suporte de translado de corpo. O que é importante? A preparação do corpo é super, super complexa, então eles fazem toda a preparação do corpo lá no destino para depois trazê-lo ao Brasil. E isso exige ali todo um tempo também, toda uma documentação, que é tudo suportada pela assistência mesmo ali que está dando suporte para aquele grupo de familiares ali. Mas é um valor muito caro, então chega a ficar até $20.000 no caso, $20.000, $25.000. Então é importante também, quando você estiver fazendo a contratação do seu seguro viagem, que você coloque ali um valor que seja super adequado também para que você possa fazer o translado de corpo de maneira adequada, seja ali vindo da Europa, Estados Unidos, por exemplo. Mas é um tema super importante e precisa ter, sim, a cobertura de translado de corpo dentro do seu bilhete de seguro viagem. É uma cobertura que também teria que ser básica? É uma cobertura básica, cobertura denominada como básica. Entendi. Tem algum recado que vocês gostariam de dar pro viajante, para quem está começando agora a viagem, que ainda está na fase do planejamento, que acho que é a fase mais importante, né, para já incluir o seguro viagem? O que você falaria, Maurício, para quem está planejando agora a sua viagem, o que não pode deixar de pensar? É igual aquilo que eu falei, você tem que viajar antes de viajar. Então, assim, por mais que você vá no urgência, você tem que pesquisar muito o teu destino, o que você vai fazer, até para você poder fazer, não só na questão do seguro, o teu cálculo de viagem diário, qual o valor que você tem que reservar para levar, se você é interessante usar aplicativo de transferência de moeda, se é interessante usar o cartão de crédito. Eu tenho as coberturas do cartão de... Muita gente é aquele assim, eu tenho cartão de crédito pretinho, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim. Estuda, entra na página da administradora. Muitas pessoas não sabem que tem que imprimir a pólice do seguro do cartão de crédito antes de viajar, porque se você dá clique no site para imprimir depois da viagem, esse cartão ele não vai te assegurar a isso, te dar essa assistência a isso. Então, é uma coisa que é para o teu bem, mas pode fazer mal para você. E também, como o Thiago falou, olhar bem o teu tipo de viagem. Exato. Olhar o tipo de viagem, o tipo de seguro que você vai precisar para você poder fazer a viagem tranquila e o sonho não ser estragado. Particularmente, tem uma história até curiosa, né? Anos e anos atrás, né? Entregando um pouquinho a idade aqui, eu fiz um intercâmbio para Vancouver, no Canadá, para estudar inglês. Bem coisa de moleque mesmo, assim. E aí, quando eu fiz a contratação, eu nem pensava em seguro viagem, não trabalhava com seguro viagem nesse momento. Então, eu fiz a contratação do que foi indicado pela empresa de intercâmbio. E aí, no meio da viagem, eu fui praticar esqui, né? Como todo brasileiro, viu neve, já quer praticar, né? Mas não tem tanta habilidade. Eu sofri uma queda, torci meu joelho, e eu fiquei 4 dias dentro de casa, sem poder frequentar as aulas, aguardando meu joelho desinchar, para ver qual que seria o resultado, né? Porque o meu seguro viagem, naquele momento, estava bem claro, então assim, não atendemos esportes de inverno, não cobrimos esportes de inverno. Então, assim, ou seja, né? Eu tinha o seguro, mas não estava protegido. Então, é importante, como foi comentado pelo Maurício também, você olhar muito bem para onde você vai, o que você pretende fazer lá. Nesse caso, eu poderia ter me antecipado e falar, poxa, eu estou indo para Vancouver, no Canadá, quero esquiar, meu sonho é esquiar. Meu seguro viagem cobre em caso de um acidente em estação de esqui? Nesse caso, não cobria. Hoje, a maioria dos seguros já possuem essa cobertura para esportes de inverno, por exemplo. Esse é um ponto super importante. Então, dentro do seu planejamento, você observar todas as suas potenciais despesas. Se eu estou indo só com cartão de crédito, será que eu vou ter um saldo disponível na minha fatura, no meu limite do cartão, para fazer o pagamento de um atendimento médico, por exemplo? Uhum. Poxa, se eu não quero correr esse perrengue, não quero correr esse risco, já faço a contratação do seguro de viagem adequado ao meu destino, ao meu capital necessário e o meu tempo de permanência. Então, existem N situações, mas o mais importante é planejamento. Acho que esse é o ponto principal. E o seguro viagem nada mais é do que você proteger aquele seu sonho, daquela sua viagem, que seja sempre guardada só boas recordações. Entendi. Thiago, essa questão do que você abordou sobre o seguro de esporte, é bom explicar bem pro pessoal, porque muita gente me pergunta sobre pontos específicos que não entram, segundo eles, não é um esporte, mas por exemplo, falando da minha viagem do Peru ali, que tá aqui do lado, você chega em Machu Picchu, na cidade, você tem 2 montanhas para subir, que é o Huayna Picchu e a montanha Machu Picchu, onde ficam as fotos melhores. Isso é considerado uma caminhada, é um trekking, isso é um esporte. E as pessoas não sabem disso e, inclusive, esse é o lugar que tem o maior índice de acidentes de viagem. As pessoas caem, se machucam. Então, é a questão de saber, porque, de repente, se essa viagem eu não vou fazer um esporte, mas eu vou fazer um passeio que categoriza um esporte, não é interessante eu comprar um seguro para esportes? Por exemplo. Porque se você se machucar nesse caminho, como você que tá fica, fazendo né? Trekking, é um esporte. Exatamente.
Não, é de suma importância. Como eu disse, você está com o seu seguro que você comprou de uma maneira consultiva. Então, quando você está com o seu agente de viagens, com o seu corretor, com o seu representante, fazendo essa contratação, que você explique realmente o que você pretende fazer naquele local. Ah, não, eu estou indo para Disney, eu só vou ficar dentro do parque. Não, eu estou indo para Machu Picchu. Uhum. Eu vou fazer uma caminhada de trekking na montanha, que tem pedras soltas. Meu risco é muito maior. Então, você está sempre ali explicando para aquela pessoa que está te vendendo o seu seguro viagem qual a sua real necessidade, para que você sempre faça uma compra extremamente consultiva. E seja adequado, de fato, à sua necessidade, né? Sem dúvida. Tem que estar desde sempre, desde o planejamento inicial da viagem, tem que ter o seguro viagem ali para estar casado, uma empresa né? que tem todo um processo de atendimento, end-to-end. Realmente você tem ali tudo que você precisa para ficar tranquilo, para que você esteja seguro sempre. Tá legal, então queria agradecer vocês pela participação, pela presença aqui. Muito obrigada, Maurício, por trazer essa história, compartilhar com a gente. Muito obrigada, Thiago, por trazer também as suas explicações e detalhar, ajudar a gente a traduzir o mundo dos seguros, né? Obrigada. Muito obrigado, Jamile, muito obrigado, Maurício, também que está aqui com a gente hoje e que continue as suas viagens sempre com o Seguro Viagem. Obrigado, Jamile, obrigado, Thiago, também. Obrigado por ter me convidado, né, pro primeiro Tá Seguro aí. Sim. E agradecer a oportunidade de ter falado um pouquinho com vocês. Bom, pessoal, já deu para perceber a importância de ter um seguro viagem contratado antes mesmo de começar a arrumar as malas. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro programa. Este podcast teve a produção de Gilmara Santos, a edição e direção de Fernando Lima e Fábio Teixeira. Se você está nos assistindo pelo YouTube, já compartilhe esse episódio com aquele seu amigo ou familiar que gosta muito de viajar. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. O Tá Seguro também está disponível nas principais plataformas de podcast, então nos siga por lá também. Até a próxima!